Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live sobre hipnose clássica e hipnose ericksoniana, as diferenças, similaridades e como se trabalhar com elas. Com o nosso convidado, o grande amigo Daniel Stein, que faz parte do método TESS comigo. Cara muito pontual, muito bem-vindo, muito bem-vinda, quem está chegando. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Tudo bem? Prazer estar aqui com o tudo ótimo, prazer Daniel. povo, com o Paulo Jucá. Prazer estar aqui. O pessoal já está chegando, leva uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar de fato. Bem-vindo Vinícius, bem-vindo Kleber. Já entrou o Joy aí, grande Joy. Ele nunca perde. Jace. Mabelle, bem-vinda. Muito bem, hoje falaremos sobre hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Quais são as diferenças, similaridades, como é que dá para trabalhar com cada uma delas. Olha aí, o Vinícius, melhor notificação da semana. Muito bem. Cláudia, olá. Souza, Cibele, vamos entrando, que hoje a gente vai falar sobre, tanto para terapeutas, para profissionais da área da hipnose, da psicologia, quanto para pessoas que desejam buscar terapia, né? Tá, qual é a melhor terapia para mim? Eu ouvi falar que tem uma tal de hipnose ericksoniana, será que ela é melhor? Ou será que é melhor a outra hipnose, a clássica, mais direta? Ou Qual quem quer se será, formar, hein? muitas vezes a pessoa quer se formar em hipnoterapia, ela fala, puxa, qual o melhor curso? Eu faço um de hipnose ericksoniana, né? Eu faço um de hipnose clássica, um de hipnoterapia avançada. O que eu faço? Então acho que vai ser bom para esclarecer aí quais são as diferenças, né? O que cada um Exatamente. ensinar ou fazer. Ah, Daniel, acho que a gente já pode começar, porque o pessoal vai chegando aos poucos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Thaís. Cláudia Mágica. Eu queria iniciar, Daniel, falando de um negócio interessante que eu estava lembrando hoje. Estava estudando, estava pensando sobre a nossa live. E depois eu te dou a palavra, tá? Sei que você tem muito a falar sobre isso. Daniel, que é quase nosso Erickson brasileiro, né? Porque o cara estuda muito. Eu já sou mais voltado para a área da Gestalt, uma coisa mais diretiva, apesar de também utilizar muito a hipnose ericksoniana. O Daniel já é um cara que mergulha extremamente no Erickson, por isso que a gente se complementa, né, Daniel, lá na TES. E aí, o que eu estava lembrando? Eu lembrei, Daniel, que eu me formei em Gestalt, me formei em psicologia e comecei a atender e atendia com a Gestalt, aquele negócio de terapia da cadeira e tudo. Só que chegou um tempo que eu fui mudando o meu jeito de atender quase que espontaneamente, sabe? E quando as pessoas iam lá para o meu consultório, eu comecei não a fazer técnicas engessadas, mas eu comecei a brincar com as possibilidades. Eu comecei a utilizar as coisas que as pessoas traziam, comportamentos que as pessoas traziam, pensamentos, e utilizar a favor do próprio processo. Claro que Gestalt também faz muito isso, só que de uma forma diferente. Por exemplo, eu passava exercícios não convencionais para as pessoas fazerem lá fora, no dia a dia, no trabalho. Uma pessoa que ela precisava falar, ela ia lá e falava de um jeito totalmente diferente do que ela usualmente faria. Eu contava muita história, então eu usava histórias de clientes que já tinham passado, que tinham sido bem-sucedidos, e contava só que era parecida com a história da pessoa, só que no final tinha a solução que a pessoa não tinha chegado a encontrar ainda, aquele cliente atual. Só que pela solução de um cliente que já tinha passado, ou de uma pessoa que eu encontrei, que eu conheci, ou de uma história que eu li num livro, eu ia emendando uma história na outra. E eu comecei a perceber o seguinte, Daniel, para terminar isso que eu estou falando. Teve uma hora que eu me peguei pensando sobre a seguinte coisa. Eu não estou fazendo psicologia. Não foi assim que me ensinaram. Só que estava dando certo. Essa era a grande questão. Dava muito certo. Só que eu pensei, eu não estou fazendo psicologia, eu estou traindo o movimento. Isso não é Gestalt, isso não é psicologia. Eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu não sou psicólogo. Eu estou fazendo a história da carochinha. Eu estou contando historinha e não estou fazendo as técnicas que eu precisava fazer. Mas eu não me tocava, que estava dando muito certo. E eu percebi, depois que eu comecei a estudar hipnose, que o que eu fazia era uma hipnose conversacional, era uma hipnose indireta, ou uma hipnose ericksoniana, claro, muito feito nas coxas ali, né, de um jeito não muito
não muito, enfim, não muito embasado, né? Porque eu nem conhecia o que era isso. Mas quando eu comecei a estudar, eu pensei, pô, peraí, isso que eu tava fazendo existe. E eu tava achando que eu tava, sabe, fora do eixo, que eu não tava fazendo a coisa certa, que eu tava pecando na grande religião que é a Gestalt e a psicologia, sabe? E aí eu percebi que eu tava fazendo hipnose usando técnicas de psicologia. Faz sentido, Daniel, essa confusão? Acho que faz todo sentido e, na verdade, o que o Erickson passou. Porque se você pegar um pouco da história do Erickson, como agora contar da infância dele, né? Mas pegar da transição dele, o que aconteceu? Lembra quem ele era? Ele era um psiquiatra, ele era um médico. O Erickson ele se formou um médico, ele era psiquiatra, ele atendia pessoas, ele começou a atender, ele fez o consultório particular dele em 1948. Foi quando ele fundou aí a clínica dele, certo? E atendia pessoas, ele era um médico. E na formação dele, ele foi aprender o quê? Hipnose clássica. Ele tinha um professor que ele começou a ver as técnicas de hipnose clássica e ele viu tudo aquilo lá e ele falou, ele olhou e falou, sabe o que? Eu posso fazer melhor que isso. Eu posso fazer melhor que isso. Essa hipnose é bacana, a hipnose é legal, mas acho que dá para eu ser bem melhor que esse cara. Entendeu? E daí, foi daí que Erickson começou a buscar transcender. Então, na verdade, é interessante que o Erickson, ele também veio de uma hipnose engessada, né? Ou seja, hipnose clássica, aquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho, as diferenças e tudo. E ele fez uma transição. Ele justamente buscou algo a mais, certo? E daí sim, ele teve aí várias fases na vida dele. Ele usou muito hipnose clássica. E depois ele foi tendo alguns momentos aí que ele teve alguns insights, até que no final da vida dele, principalmente nos últimos 5 anos, foi quando ele realmente usou a hipnose ericksoniana. Ele passou muito, acho que, por uma hipnose que até diria comportamental. Você vai pegar o livro do Jay, da Jay Haley, da terapia não convencional, você vai pegar tipo, as principais técnicas dele de hipnose, era muito da TCC. Você vai perceber o jeito que ele fazia de uma terapia provocativa, o que ele fazia com a pessoa, não era a hipnose ericksoniana que a gente viu no final da vida dele. Então, na verdade, você vai pegar toda a linha do Erickson, foi que nem você, tipo, ele foi se mudando, e é legal quando você pega o Jeffrey Zeig, ele pergunta para ele muitas vezes pro Erickson, mas Freud falava assim, Fritz Perls falava assim. Ele falou, cada um pode falar o que quiser, a teoria que quiser. Eu posso ter a minha teoria e eu não devo nada para eles, eles não devem nada para mim. Falou, a gente tem que se basear, entendeu, naquilo que você acredita. Ele falou, eu não acredito no que o Freud falava, para mim aquilo não me diz nada, e ele sabia muito bem. Ele tinha a filosofia dele, o jeito dele de encarar a pessoa e o ser humano. Então acho que é muito legal isso na hora que a gente vai falar de hipnoterapia, porque ele colocou o jeito dele, que nem você também colocava o seu jeito, coloca o seu jeito, eu coloco o meu jeito, e a gente vai colocando, na verdade, o nosso jeito, e o maior erro seria o quê? Justamente ficar engessado nesse processo de, eu tenho que exatamente fazer como o Fritz Perls fazia, eu tenho que justamente fazer como o Erickson fazia. O Erickson falava, não me copiem. Tem até um trecho que muitas vezes as pessoas falam, acho que para a hipnose ericksoniana você tem que falar bem devagar. Porque quando falava, ele falava devagar. E o Erickson num vídeo, eu tenho um vídeo guardado, até fiz um print da frase que ele fala, se você fala, ele falou, meu jeito é falar devagar. Ele tinha problema de respiração, ele teve poliomielite. Ele não tinha folha, ele tinha acho que 30% dos pulmões, é o que ele tinha, ele não tinha nada, ele era todo debilitado. Ele não conseguia falar mais rápido que aquilo. O jeito dele ele era falar assim. Ele falou, meu jeito é falar devagar. Se você é uma pessoa que você fala mais rápido, faça hipnose falando rápido. Não tente copiar o Erickson. E ele falava isso para os alunos dele. Ou seja, não copie o que eu estou fazendo. Faça o seu jeito. Entendendo os princípios, entendendo a lógica, você pode fazer hipnose do seu jeito. Essa é toda a ideia, né, da filosofia dele. Mas faz todo sentido o que você falou. Pois é. E aí o pessoal, Daniel, faz como se fosse uma briga. Lá na psicologia é muito comum isso, né? Das brigas entre as abordagens. Então é como se a pessoa que escolheu a abordagem da Gestalt não pudesse nunca
dizer que algo da psicanálise estava correto, ou da TCC, sempre é quase como se fosse uma religião. Então, uma abordagem está certa, a outra necessariamente tem que estar errada para aquela pessoa que segue ela. É como se fosse, o meu Deus é o certo, o seu Deus não é, e quem acreditar no seu Deus vai para o inferno da minha religião, então é mais ou menos isso, sabe? Só que você, justamente por ser um religioso, sabe que não é bem assim. Assim como nas abordagens, não é bem assim. E, na parte da hipnoterapia, as pessoas acham que se você escolheu a hipnose clássica, você não vai fazer ou não deve fazer a ericksoniana. Ou vice-versa. Faz sentido isso aí, Daniel? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é engraçado isso até, porque o próprio Erickson, ele veio da hipnose clássica. E você vai pegar os trabalhos, né, que você até viu que eu tenho agora, todos os trabalhos completos de Milton Erickson, que são 16 volumes, é meio que uma mini Barça, né? 16 volumes, o negócio pegou uma coisa inteira da minha estante, passou acho que até o de Freud. Eu tenho a coleção completa do Freud, o do Erickson passou um pouquinho do Freud. Ótimo. Então, os trabalhos do Erickson, na verdade, 80% sobre hipnose clássica. A maioria dos estudos dele, da pesquisa dele, dos artigos dele, são sobre os fenômenos de hipnose clássica. Então, na verdade, não existe uma briga. Sabe? Que ele fazia muito bem hipnose clássica. Você vê ele agindo, a hipnose clássica estava no sangue dele. Ele fazia todos os fenômenos de hipnose clássica, só que ele conseguiu fazer isso aqui com uma sutileza e com uma arte que ele achava muito mais elegante fazer. Em vez de usar uma forma direta, ele usava uma forma indireta, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas, na verdade, as coisas se complementam. Deixar a coisa muito mais poderosa. Tipo, a gente mesmo hoje em dia, quem vai fazer uma hipnose clássica? Ninguém usa aquela hipnose que nem Freud usava, ou Charcot usava, ou o pessoal lá da velha guarda usava. Você vai ver o pessoal falando, era muito autoritário, e eu quero que teu olho não abra. Tipo, quem hoje em dia vai fazer uma hipnose onde você vai fazer eu quero que teu olho não abra? Eu não quero que agora teu braço mexa. E você daqui a pouco o braço não mexe porque eu não quero que esse braço mexe. Tipo, ninguém vai fazer hipnose assim. Acaba sendo muito agressivo até. E isso aqui vem muito do que? Da influência de Erickson. Permita que seu olho não se abra. E você em breve, em algum momento, vai sentir que isso daqui não funciona. Ou seja, são sutilezas que acabaram também entrando na hipnose clássica que justamente fez o quê? Melhoraram, entendeu? Isso aqui só vê o quê? Ajudar o processo. Então, na verdade, não existe uma briga, certo? Existe, na verdade, meios de você fazer a hipnose. Óbvio que a visão dele é um pouco diferente de Erickson da hipnose clássica, que a gente pode falar um pouco mais pra frente, mas óbvio que não adianta você querer fazer briga de forma alguma. Muito bem. E aquele livro lá do... Deixa eu até pescar o nome do cara, né? Do Kish. Tem 4 pontos principais. Se você achar que já é prudente a gente entrar nisso, digamos, as 4 bases, né? A mesinha que forma o trabalho do Erickson. Você não quer explicar da hipnose clássica? Acho que vai ser talvez melhor. Melhor. Vamos começar. O que você define aí como hipnose clássica? A hipnose clássica é aquilo que reúne, como o nome já diz, né? As técnicas mais clássicas, aquelas técnicas que remontam esse período onde você estava falando de algo que era um pouco mais alto. O povo ouve. O que são essas técnicas? Quem essas pessoas? Explica um pouco aí pro pessoal. Então, essas técnicas que lá atrás, que remontam a esse tempo mais arcaico da hipnose, né? Que são técnicas um pouco mais autoritárias, são técnicas de sugestão diretas, né? E que consistem basicamente, por exemplo, em você dizer: quero que você relaxe, feche os seus olhos. De fato, são técnicas sugestivas diretas. Então, relaxe, feche os seus olhos, procure relaxar, respire fundo. Então, quando você usa técnicas com sugestões diretas e que podem, em algum momento, ser não autoritárias no mau sentido, mas daquilo que você precisa e quer que a pessoa faça necessariamente, isso vai para um viés de hipnose mais clássica, né? A sugestão direta daquilo que eu espero que o cliente faça e ele vai lá e se propõe a fazer. Só que a gente depois descobre que nem todos os clientes vão estar aptos a passar por isso, porque pode ser que eles tenham algum receio, pode ser que eles não estejam preparados, tenham um problema, né, com seguir ordens ou instruções dessa forma, tem vários empecilhos, né? Então,
Essas técnicas de relaxamento, essas técnicas que vão por sugestões mais diretivas, é o que a gente chama de hipnose clássica. E aí, por exemplo, um dos caras que são mais importantes, né, nessa área da hipnose clássica é o Dave Elman. Até coloquei ele na arte da nossa live, né? O Dave Elman, que é o conhecido como o pai da hipnose clássica, né? Na verdade, eu acho que o pai da hipnose clássica seria muito mais o Bernheim e Libet, Sim, porque na verdade Liber. eles eram, como eles agiam? Na verdade, eles acreditavam que toda hipnose é sugestão. Então, a pessoa estava com uma dor, eles podem colocar a pessoa em transe e davam sugestões diretas, e a dor some, e a dor desaparece, e você agora sente conforto, e daqui a pouquinho você, quando abrir os olhos, vai estar bem, e aquilo lá desaparece. Só o que? Sugestão direta, sugestão Sugestão direta. direta. Nós, antigamente. Na época que até Freud foi ver o pessoal lá da escola de Nancy, era assim que o pessoal usava, e sugestão direta, direto no sintoma, certo? E isso que o pessoal usava. Charcot também usava assim, hipnose. Como o Charcot usava sugestões diretas, focado direto no sintoma, certo? Mas eles entendiam que o quê? Que eu tenho que usar a hipnose para aliviar o sintoma da pessoa, certo? Esse daqui era um viés que tinha da hipnose clássica, ou seja, o que seria a hipnose clássica, então, nesse pessoal de Libet, de Bernheim, de Charcot, era você pegar o sintoma da pessoa e você, como um médico, vai dar sugestões diretas sobre o problema para ele Para se que aliviar, ele... né? Para aquilo vai embora. Então, acaba sendo uma coisa muito simples, muito arcaica, e que o próprio até Freud, na época, percebeu que aquilo às vezes não durava muito. Você dava sugestão, e depois de um mês aquele negócio às vezes desaparecia, ou às vezes não, mas em geral era uma coisa muito superficial. Tanto é que daí nos trabalhos dele ele começou a pesquisar o quê? Técnicas psicodinâmicas. Vamos talvez tentar, né, com o parceiro dele, começar a ver o quê? Vamos começar a talvez de descobrir a raiz de um problema, uma raiz emocional, talvez tenha alguma emoção lá dentro que está causando problema. E daí vieram técnicas de regressão. E depois o Watkins trouxe técnicas de regressão, de a ponte do afeto, onde você pega uma emoção negativa que está por detrás e vai buscar alguma coisa que está lá atrás como um problema, mas tudo aquilo é baseado naquela psicodinâmica. Existe alguma emoção ruim e aquela emoção ruim vai trazer o problema e a gente tem que ir atrás daquilo lá, né, daquela emoção negativa. Então, de novo, uma forma direta, traga essa emoção ruim e a gente volta a ela, ou até terapia de partes também é parte da hipnose clássica, Isso. onde você vai trabalhar também de Watkins, né, também dele vem muito até baseado no trabalho também de outros, né, de Satir, de tudo o resto, você trabalhar com partes. Também você vai trazer uma parte negativa, uma parte boa, e você vai negociar com elas. A hipnose clássica envolve tudo isso, ou seja, tem a hipnose clássica mais simples, que são sugestões diretas, tem a hipnose clássica mais avançada, que daí já envolve técnicas psicodinâmicas, de você querer chegar na raiz de um problema, uma regressão de idade, projeção para o futuro, ou algo Uhum. hipotético. E é questão de trabalhar com partes. Então, na verdade, eu acho que a hipnose clássica ela englobaria tudo isso daqui, entre esses dois níveis, o básico e o avançado, mas todo elas é uma coisa muito direta para o cliente, certo? Acho que isso daqui resumiria bem. E Dave Elman foi aquele que, na verdade, o trabalho de Dave Elman, na verdade, é, é, Popularizou, né? é humilde perto do que Erickson fez, porque o que o Elman fez, na verdade, foi um livro, né, de casos bem simplesinho. O que ele fez foi uma indução muito boa, e uma indução que é muito pouco autoritária, isso que é o legal dela, uma indução que é muito boa, pouco autoritária, mas o legal dele é que ele difundiu bastante para o meio médico isso. Ou seja, Isso. Dave Elman, ele pegou essa hipnose clássica e ele divulgou ela para o meio médico, para as pessoas acadêmicas, mesmo que ele não era dado. Ele era um radialista, né? Dave Elman ele era um radialista. Ele gostou muito de hipnose, viu como a hipnose ajudou o pai dele no câncer terminal. E ele foi e começou a divulgar a hipnose. Então ele apresentou como ele resolvia casos de gagueira, ou casos de fobias, e etc., né? Com a hipnose. Então acho que o legal do Dave Elman foi a indução que ele fez e a divulgação do trabalho. Mas, na verdade, ele pegou o que os outros falam. Até que você vê os escritos de Dave Elman, ele pegou o quê? O que Bernheim tinha escrito, o que Libet tinha escrito, o que Charcot tinha escrito. Ele pegou os livros antigos de hipnose e ele falou, puxa, Braid falava que o negócio é o olho. Então, na indução de Elman, começa o quê? Ele foi montando, né? Isso, depois desliga o olho. Ele foi entendendo o fracionamento, ele colocou na indução dele fracionamento. Ele foi pegando o que os velhos da primeira geração tinham escrito da hipnose, compilou na indução dele e usou para tratamentos, muitas vezes baseado no que Freud falava de regressão, outras vezes em outras abordagens que ele usava, né? Até de sugestão direta, ou na própria experiência dele do palco. Então, na verdade, ele fez um compiladão do que o pessoal fazia e fazia técnicas de tratamento.
Que nem o Gil Boyne, na verdade, ele também deu um passo a mais que Elman. Eu acho que Gil Boyne estruturou muito mais uma terapia do que Elman. Gil Boyne Sim. pegou e ele estruturou realmente com partes, com regressão, com sugestão direta. Ele estruturou muito mais um processo de terapia na hipnose clássica, certo? Do que o Elman. O Elman ele fez mais uma indução e um compilado ainda muito tosco ainda, em comparação do que o Gil Boyne fez depois. Com certeza. E para quem não trabalha com hipnose, para quem não é terapeuta, fica muitas vezes com aquela dúvida, porque pode ser que venha pensar que a hipnose que a gente faz hoje ainda é aquela hipnose do tempo de Bernard, Libet, que coloca a pessoa em transe. Eu já recebi incontáveis pessoas que antes de eu explicar de fato o que era, a pessoa pensava que era entrar no transe, tirar o sintoma e ir para casa feliz. E um processo de terapia, a gente sabe que não é só isso, que passa por várias nuances. E As pessoas queriam que essa... fosse assim, porque elas acham que é muito mais fácil. Ele me dá um durma, e eu tô lá babando, e ele fala que minha ansiedade, o meu pânico sumiu, eu abro o olho e falo, puxa, sumiu! Eu nem sei o que aconteceu, eu só dormi, acordei, e eu sou outra pessoa, né? Parece a Fênix que renasceu. E é isso, as pessoas às vezes têm essa ideia. E lembrando que se fosse assim, não ia ser tão efetivo como o que a gente faz, ia ser sugestões diretas, que na verdade não ia ter o mesmo impacto em um trabalho mais aprofundado. Muito bem. E partindo desse princípio, aliás, dos princípios do que é uma hipnose clássica, de sugestões mais diretas e trabalho com partes, né? Partes que vêm aí da Gestalt terapia, o Gil Boyne tendo aprimorado nesse trabalho do Dave Elman, feito uma terapia um pouco mais redonda, ele também se baseou em caras muito importantes e tal, mas ainda segue sendo hipnose clássica. Ainda segue aquela questão de não tô te Pode, ouvindo. nos vídeos do Gil Boyne, você pega as terapias dele, às vezes as pessoas até se ofendem, tipo, porque ele fala de uma forma muito direta, ele ainda tinha um olho azul, assim, brilhante, ele falando com a pessoa, e isso daqui acontece a pessoa, você tá me assustando. Eu tô te assustando, qual o primeiro nome que vem na sua mente? O meu pai. Você fala com a mesma voz do meu pai. Ele usava para terapia. Mas eu vi isso daqui uns 3 ou 4 vídeos dele. Eu tenho os inscritos das transcrições dele. As pessoas, você, you scared me, você tá me assustando. Eu tô assustando você, tipo, porque era muito assim incisivo. E ele força e traz, óbvio, para trazer o material do inconsciente, óbvio que não é para assustar a pessoa. Mas isso daqui acaba sendo impactante, né? Você vê que tem aquela rédea curta, né, que ele usava. Então é interessante. Uma abordagem. Certo? Uma abordagem. E antes da gente começar a falar de fato da ericksoniano, é importante dizer que muitas vezes é isso que um cliente específico está precisando. A Uhum. gente precisa, inclusive, a gente precisa mostrar que não é uma coisa ultra que a gente vai usar. A gente vai usar as técnicas, a forma, a abordagem que a gente tem e conhece de acordo com o que aquele cliente ou paciente está necessitando. Então, muitas vezes, uma abordagem mais indireta, uma abordagem mais amável, como diz Carl Rogers, é o mais ideal para cliente X. Para cliente Y, talvez essa abordagem mais incisiva, assertiva, diretiva, seja o ideal. Às vezes a pessoa precisa de uma chacoalhada para o conteúdo inconsciente sair. Tá, ainda assim, isso é hipnose clássica, ainda assim passa por sugestão direta, ainda assim é uma coisa mais diretiva. Eu peço para a pessoa buscar uma emoção ruim para a gente ressignificar, trabalhar, etc. Eu peço para a pessoa ressignificar, fazer isso de forma direta. Eu peço para a pessoa perdoar o pai e a mãe. Qual é a diferença, então, de um processo onde a gente não vai lá na etiologia, ou seja, não vai lá no passado buscar coisas, ou não trabalha de forma direta as partes, e sim a gente trabalha aqui, agora e para frente, em busca dos recursos, da solução, de uma forma mais indireta com o inconsciente? Muito bom. Então, na verdade, Erickson, quando o Erickson, ele tem alguns princípios que ele usou no trabalho dele. Um princípio é o quê? Que o ser humano, ele, na verdade, ele tem por natureza querer estar bem. Por natureza, a pessoa ela quer se estabilizar. Ninguém quer estar com a vida lascada, ninguém quer estar sem dinheiro, ninguém quer estar com pânico. Ninguém quer isso, certo? Mesmo quando a pessoa está com pensamentos suicidas, ela não quer isso, certo? A mente dela, na verdade, queria estar bem, mas ela não está sabendo como fazer isso. Então, essa é a primeira premissa de Erickson, que a pessoa ela quer voltar para um estado saudável, um estado bom. Você só precisa o quê? Ajudar ela a encontrar o caminho para fazer isso.
O segundo ponto, a segunda premissa importante do Erickson é que todo ser humano tem todos os recursos necessários para aquilo acontecer. Ou seja, o ser humano, ele tem o segundo. Você não precisa, você como terapeuta, vir e colocar os recursos na pessoa, porque não é isso que vai fazer a mudança. Você vai ter que saber eliciar, né, os recursos que tem nela mesma. Entendeu? Então isso é uma visão totalmente diferente. A hipnose clássica é: eu sou o médico, eu sou o doutor, eu sou o Charcot, eu tô aqui com um doente na minha frente, eu tenho todo o conhecimento, esse doente na minha frente é um imbecil que não sabe nada, e eu tenho as ferramentas para ajudar ele, certo? Essa é a visão médica da coisa. Não tô te ouvindo. Onde eu tenho conhecimento... Voltei? Tá tudo ok? Eu tenho conhecimento. Voltou. E o cliente na minha frente é um doente que precisa da minha ajuda. Erickson, ao contrário. Erickson fala, o cliente tem a solução. O cliente, ele tem na mente dele todos os recursos necessários para a mudança acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele a isso daqui acontecer, certo? Então, isso daqui é uma segunda premissa muito importante do Erickson, certo? Que a gente, na verdade, não vai ter que colocar a nossa visão, tipo, óbvio, ajudar ele tem ainda uma abordagem um pouco direta, ele coloca as metáforas que ele quer, o que ele acha, mas querendo o quê? Que a pessoa tenha os insights próprios dela para ela poder fazer e para ela conseguir mudar, certo? Isso daqui é a segunda premissa dele. E um outro ponto importante que o Erickson vai trazer é de você trazer os recursos da pessoa, de você não ter abordagem médica. Acho que daqui são os dois pontos assim principais dele. E o terceiro ponto que você falou, de não buscar uma etiologia, de você não buscar a raiz de um problema. O Erickson, até no Jay Haley, ele tem uma entrevista que ele está com o Erickson, ele fala bastante sobre etiologia, sobre buscar raiz de problema, de buscar uma emoção ruim. Erickson fala, eu não me importo com o passado. Para mim, o passado acabou. Eu vou querer achar recursos agora. Como a pessoa pode mudar? Para ele, o que importa é o como. Como a pessoa vai poder agora transformar a vida dela? Agora. Entendeu? Tanto é que você vê quando o Erickson usa regressão de idade, que nem no Homem de Fevereiro. O que aconteceu? Tinha uma pessoa, que Erickson tem um livro inteiro, Homem de Fevereiro, que ele faz sessões de regressão de idade. Mas o que ele usa a regressão? Ele não vai buscar algo ruim. Ele, na verdade, vai construindo uma nova infância. Era uma menina que tinha sido muito mimada, que não tinha interagido com pessoas. Então, o que Erickson sacou? Falou, puxa, ela não teve uma infância que ensinou ela. Eram pais muito rígidos, ela não podia ter amigos. Se ela tivesse uma outra infância, ia ter sido muito melhor. Então, o que ele fez? O Homem de Fevereiro. Aí. Então, o que ele fez? Ele voltava para o passado e ele foi criando como Homem de Fevereiro, que era um guia que foi orientando ela na infância até o quê? Brincar com criança, se divertir, subir no pula-pula, cair, entendeu? E conversar. Ele foi ensinando experiências novas para a pessoa, como se ela tivesse um passado paralelo. Olha que louco. É como voltar no tempo e criar uma nova história. E é muito legal, que deu super certo. Entendeu? Porque a visão do Erickson não é querer buscar problemas. A visão do Erickson é buscar recursos. Como? Como eu posso fazer essa pessoa entender uma nova percepção? Como eu posso ampliar a visão dela para ela perceber de outras formas? Entendeu? Então é isso que o Erickson fazia. Então acho que isso aqui são as três premissas assim básicas do trabalho dele. Óbvio que tem mais premissas, você vai pegar nos livros, tem talvez mais umas 8, 9, mas acho que as três mais importantes do trabalho dele são essas, certo? Dessas premissas bacanas do Erickson. E para isso a pessoa precisa, como um terapeuta ericksoniano, né? Ela precisa ter algumas habilidades muito importantes. Em primeiro lugar é a observação. Erickson, quando uma vez perguntaram para ele o que você tem que ser para você ser um bom terapeuta, ele falava observar, observar e observar. O que significa isso? Notar tudo que a pessoa está falando e o que ela não está falando também aprender. Por que ela está falando disso, mas ela não disse aquilo? Notar incongruências. Você quer a mudança? A pessoa, eu quero. E às vezes a pessoa faz assim um pouquinho com a cabeça ou não gesticula muito. Calma, por que a pessoa não fez assim mais forte ou ela fez um pouquinho assim?
Quando a pessoa vai fazer, porque ela cruzou as mãos na hora que for falar de hipnose, ela fez assim, talvez a pessoa está mais fechada, entendeu? Então o Erickson, ele sempre fazia o que? Ele observava todos esses pequenos detalhes do que a pessoa falava, do que a pessoa não falava, e ele fazia o quê? E ele conseguia ver o que está também por detrás, ou seja, a pessoa, ele conseguia ver força quando a pessoa tinha fraqueza. Exemplo, olha só um exemplo. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, até uma pessoa de fora, lá de Israel, estava atendendo ela por vídeo, e a pessoa me falou, puxa, eu tenho um problema muito sério com doces, eu como doce todo dia, eu não queria estar comendo doce todo dia, isso daqui me destrói, eu me sinto uma pessoa fraca, eu me olho no espelho, eu me comparo com as pessoas que têm o controle, que estão saudáveis, são veganas, que estão sei lá o quê, e eu tô tão longe daquilo. E eu falei para ela, mas quando você compra o chocolate, você compra qual chocolate? Ela falou, compra um pequenininho individual, que eu como um dia. Eu falei, tem outras coisas que você compra? Ela, às vezes eu compro um pacote de biscoito. Eu falei, você come todo o pacote? Não, ela falou, como 3 por dia. E em 4 dias eu acabei lá os 12 biscoitos. Eu falei, puxa, uma pessoa descontrolada, as pessoas descontroladas que eu conheci, elas comiam o pacote todo. Elas comiam uma barra inteira. Quanto controle você tem? Controle que você consegue comprar o pacote e comer as 3. Você parou nas 3. Você não continuou até o fim. Ou quando você foi no supermercado, você viu que tinha barra grande, mas teve o controle de pegar a pequena. O que você está fazendo com isso? Você está o que? Observando. Você tem que o quê? Ouvir o que a pessoa está falando. Você tem que, entendeu? Perceber o que ela está te falando. E isso que Erickson fazia, ele faz o quê? Você não tem que ver a fraqueza. Você tem que fazer o quê? Puxa, é a mesma coisa que ela te falou, mas olha, compara com as outras pessoas, não fazem isso. Ou seja, você consegue ver força na fraqueza. Você consegue ver recursos nas limitações. Então isso daqui é a primeira habilidade que um bom terapeuta ericksoniano vai ter, que, em primeiro lugar, é o quê? Ter essa acuidade, digamos assim, de observação. Entendeu? Então isso daqui é muito importante. E a segundo ponto importante das habilidades dele é o quê? A validação. O que seria isso? É você ser o quê? Ser receptivo, ser encorajador. Para uma pessoa chegar para Erickson e fala que a pessoa não vamos dizer, eu a vida toda não consegui fazer X coisa. Ele não vai chegar para a pessoa e achar a pessoa um burro, um incapaz. Não. Ele vai, em primeiro lugar, o quê? Aceitar. Certo? Aceita a pessoa. Se a pessoa às vezes está o quê? Eu estou fumando 10 maços, 20 maços, uso drogas. Tudo bem, você usa drogas. Entendeu? A gente vai fazer o quê? Tentar achar nisso daqui uma forma de você melhorar. Mas ele nunca vai criticar a pessoa e falar que ela está errada. Não existe isso. Isso daqui veio muito, que a gente usa até na hipnose clássica. A pessoa fez uma coisa bem, o olho não abriu? Muito bem. Parabéns, está indo muito bem. O que é esse muito bem? Parabéns. Excelente. É isso mesmo. Validação. Essa daí a pessoa chega, saiu do trânsito e fala, puxa, mas a minha mente consciente acabou às vezes indo e vindo, é normal. Claro, esse é o processo de hipnose, é exatamente isso que ia acontecer. A pessoa está em transe e desligou, apagou, não lembrou de nada. Puxa, não lembro de nada, é normal isso? Exatamente, era isso que tinha que acontecer. Perfeito. Ou seja, a validação, não existe a pessoa estar errada. A pessoa não conseguiu. Puxa, a tua mente está escondendo por enquanto os resultados de você. Entendeu? Ou seja, não tem erro. Tudo que a pessoa traz para você, você valida ela de alguma forma. A pessoa ela não vai ser obrigada por causa da visão social, você julgar ela. Ah, mas eu estou usando cocaína. Aí depois ela, puxa, mas a sociedade fala que a cocaína não pode, é ilegal, como ela compra, crime, sei lá o quê. Você usa cocaína. Isso daí, por enquanto, está sendo importante na sua vida. E com certeza existem motivos que você está usando isso, inconscientes, que estão fazendo você estar na cocaína hoje em dia. Essa do que seria aquela validação. Ou seja, eu não vou... É como uma dança. Você não vai contra a pessoa. Para dançar, você tem que fazer o quê? Acompanhar o passo dela e guiar. Entendeu? Não tem erro, certo? Não tem errar. É você acompanhar ela para poder guiar. Jeffrey Zeig falava bastante isso no curso. Você acompanha e guia. Você acompanha e guia. E essa validação é muito importante no trabalho de Erickson. Certo? O segundo ponto, dos 4, das habilidades principais, o segundo ponto é esse, a validação. Está anotando aí? Primeiro, observação. O segundo, a validação.
O terceiro vai ser a habilidade de você conseguir fazer o que seria em português cultivação, ou em inglês seeding, né? Que é você conseguir cultivar, você conseguir perceber que às vezes as mudanças vão ser o quê? E dar recursos onde a pessoa ela vai conseguir a longo prazo ver mudanças, certo? E isso daqui é muito importante, porque às vezes o terapeuta ele tem aquela cabeça de eu mudo aqui para acontecer aqui, para acontecer aquilo. E na verdade não é bem assim. Por exemplo, hoje eu peguei uma pessoa, tá atendendo uma moça. Na hora que ela me procurou a primeira vez, ela me deu uma lista, eu tava vendo a lista de sintomas dela, deu até medo. E tinha pensamento narcisista, personalidade múltipla, e tinha pensamentos suicidas de sei lá o quê, e tinha depressão grande. O que ela me trouxe, que o médico trouxe dela, da esquizofrenia, sei lá o quê. Olha, uma coisa louca. Eu falei, meu Deus, que pepino vai vir. Chega uma moça jovem, de 20 e poucos anos, que tinha problemas do quê no final da história? Emocionais com pai e mãe, uma mãe, na verdade mãe e irmã, que sempre humilhavam ela. Era isso que a gente trabalhou, questão de mãe, certo? Foi bem tranquilo até. E hoje em dia ela tá super bem, super feliz, etc. Mas ela veio com a demanda hoje para mim, ela veio num retorno falando que ela não tá conseguindo estudar. Eu não consigo ter concentração, não consigo ter concentração. Eu sento na sala de aula e eu não me concentro. Eu não me concentro. Então, às vezes, uma pessoa mal treinada vai fazer o quê? Começar a sugestão indireta. E quando você está o professor lá falando, e a tua cabeça vai como um girassol vai pelo sol, você vai estar colada com uma cola na boca do professor. A pessoa pode ir usando técnicas de sugestões diretas, clássica, né? Para resolver a falta de concentração dela. Só que uma pessoa um pouquinho mais treinada vai querer entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu falei para ela, calma, quando você tem coisa que você se interessa, ela fala, eu adoro design interior, eu adoro arquitetura, eu fico vendo vídeos no YouTube o dia todo disso, eu me apaixono, eu sou apaixonado, eu entro num lugar, eu fico imaginando o que eu podia estar fazendo aqui, ali para arrumar, é maravilhoso, eu adoro isso. E eu falei, você está fazendo faculdade de quê? Administração. Eu falei, mas por que isso? A minha família falou que é importante, eu tenho que ter uma carreira, sabe como é, né? Eu falei, cá entre nós. Cá entre nós. Você detesta essa porcaria, não é? Fala a verdade. Você tá lá naquela sala de aula, mas você não vê a hora daquilo lá acabar. O professor fala, parece que a boca dela tá mexendo e você não tá nem aí, você tá pouco se lixando porque aquela informação tá, aquilo lá não importa para você. Ela falou, é esse o meu sentimento, exatamente isso, eu não suporto aquilo lá. E eu comecei a contar para ela de pessoas que às vezes buscam outras carreiras, outras coisas, vão buscar às vezes design interior, vão sei lá o quê. Fiquei simplesmente contando para ela, na hipnose fiz ela encontrar um eu do futuro, que estava fazendo o que ela realmente gostaria, o que ela realmente gosta, o que ela sonha, pá, 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 pá. Isso foi hoje de manhã. Hoje de manhã é o quê? Às 11 da manhã. 7 da noite, Daniel, não tenho como te agradecer. Larguei a faculdade, não estou fazendo mais administração, já me inscrevi em design interior. Eu estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Pronto. Não era o problema da concentração. Só que você tem que fazer o quê? Isso daqui, por acaso, foi uma questão de poucas horas. Mas pode ser que a pessoa tome essa decisão daqui a 2 meses. Mas essas pequenas decisões, eu já trabalhei com ela para ela sair da casa da mãe. Já trabalhei com ela para ela não voltar para um ex-namorado que era ruim, que era negativo com ela, que fazia pessimista. Ou seja, a gente vai mudando estruturas na pessoa que a longo prazo, porque ela ainda não conseguiu sair da casa da mãe, ela está encarando muito melhor, mas aquilo é um inferno. Ela vai sair, pode ser daqui a 2, 3 meses, e a vida dela vai melhorar ainda mais. Então, esse processo de cultivação, porque às vezes você planta sementinhas, você não sabe o que vai sair. Erickson falava, não tem nada mais incrível do que você plantar sementes e descobrir que flor que vai nascer. Né? Não tem como você saber. Você planta coisas lá dentro, você vai empoderar a pessoa para ela poder ter a opinião própria dela. Você não sabe o que a pessoa vai fazer com isso. Pode ser que a pessoa vai conseguir dar um divórcio para a esposa que ela não aguentava. Você nem imaginou disso, você nem imaginou que era isso que a pessoa precisava, mas ela vai descobrir isso naquela. Você falou aqui que responsa. Mas isso que é legal, não é que a gente está mudando a pessoa, lembra? Não é que eu impus minha visão para ela. Era isso que ela descobriu dentro. Ela já tinha isso dentro dela. Ela já tinha aquela vozinha que falava, isso daqui é uma droga, você tem que sair disso. A gente só faz o quê? Fazer a pessoa descobrir isso dentro dela. Ouvir aquela vozinha. Então esse é realmente o ponto. Isso que Erickson ensinava, é você ajudar o cliente ao que achar esses recursos internos dentro dele. E daí que você pode dizer em técnica, ele usava confusão, vínculo duplo, metáforas. Tem várias formas que ele fazia isso com a linguagem superficial, a linguagem profunda,
com a análise transderivacional, e tudo que ele fazia com alinhamento, tudo isso daqui é o quê? Técnicas que ele usava para a pessoa descobrir algo nela que já existia. Então isso é muito bacana, entendeu? A pessoa já tem dentro dela, certo? A pessoa, óbvio que não, o Erickson muitas vezes colocava alguma coisa na pessoa da visão dele, ele sempre ele nunca contava para a pessoa direto. Ele, para fazer a análise transderivacional, ele contava de uma outra pessoa. Em geral, ele falava, sabe, uma vez eu tive um cliente, eu tive uma pessoa que eu atendi, e ele fazia o seguinte, se a pessoa é homem, ele falava uma história de uma mulher. Se era de mulher, falava uma história de um homem. E ele começava a contar, quando eu era pequeno, eu tinha 15 anos, eu estava na roça, e sei lá o quê, e daí tinha aquele cara do trator, e o cara do trator, sei lá o quê, quando ele colhia. Ele contava toda uma história, nada a ver, sei lá o quê, mas a pessoa naquele momento, ela começava a fazer o quê? Uma busca na mente dela de tudo aquilo na vida dela que tem a ver com a história. O que ele estava fazendo? Fazendo a mente trabalhar. Sai, procura, se inspire em alguma coisa. E a pessoa pegava aquela história e talvez captava algum momento da vida dela que ela se identificou, puxa, eu também estava perdido como aquele cara, o lenhador. Puxa, eu também, quando fui levar a lenha e ninguém quis receber, eu me senti excluído que nem ele. Mas ele dava o recurso. E esse lenhador, quando ele fez isso, ele não se abalou. Ele construiu a própria cabana dele. Ele, sei lá o que, a pessoa, puxa, eu até agora achando que eu era um fracassado, eu podia estar construindo minha própria cabana. Mas a pessoa não pensa isso racionalmente. Mas o que o inconsciente dela vai trabalhando. É isso que ele queria fazer. Ele queria trazer esses recursos para as pessoas. Entendeu? Então esse é o terceiro ponto. É você semear, você cultivar, plantando ideias, plantando visões para a pessoa a longo prazo, podendo mudar, podendo agir diferente. Então isso na nossa terapia, a gente depois que faz a terapia de tratamento, a gente dá 1 mês para a pessoa maturar. O que é isso? Não é imediato. Às vezes a pessoa pode ter até crise de ansiedade ainda pior do que ela tinha, né? E depois o que a mente vai se acostumando, vai vendo que ela pode lidar de outra forma. As coisas vão começando a fazer sentido. Entendeu? Essa é a ideia, essa é a cultivação. E o último ponto, que é o menos comentado no trabalho do Erickson, muitas vezes as pessoas percebem o Erickson, aquele cara bonzinho, o amor em pessoa, que aceitava todo mundo, né? Paz e amor, ele e os hippies. E na verdade ninguém sabe do quarto ponto, que é o desafio. O desafio. O que é o desafio? Muitas vezes Adoro esse. as pessoas dizem, Eric, doutor Milton, eu quero parar de fumar. Você quer parar de fumar? Eu quero parar de fumar. Então faz uma coisa. Aqui em São Paulo a gente tem o Pico do Jaraguá, né? A montanha mais alta. Lá no Arizona ele tinha lá uma montanha bem alta, lá onde ele morou no Texas. Você vai ter que subir essa montanha e voltar 3 vezes. O nosso pessoal conta para fazer aquela subida. Acho que era 4 horas para subir, 4 horas para descer. O negócio assim era louco, um negócio insano, uma montanha gigantesca. Durante uma semana eu quero que você suba 3 vezes e depois você volta para mim. O que ele queria com isso? Ver se realmente a pessoa estava engajada. Porque ele sabia, se a pessoa não estava engajada ou não estava incongruente, ele não queria essa pessoa. Então ele queria fazer o quê? Às vezes desafiar essa pessoa. Ou ele dava tarefas. Você agora vai estar com depressão, então você vai pegar agora uma pedra preta e vai pintar ela e vai carregá-la durante uma semana com você, onde você for. E depois de uma semana você vai dar um lugar onde você vai colocar essa pedra preta e vai, entendeu? Se livrar dela. O que ele está querendo fazer com isso? Metáforas, certo? Simbologia, né? Os símbolos que ele cria. E 2, ele dava para a pessoa tarefa para ver se realmente o quanto a pessoa estava engajada naquilo. E muitas vezes ele tinha umas coisas muito loucas. Às vezes ele chegava a pessoa para desafiar ela, a pessoa falava, doutor Milton, eu me sinto uma gorda, me sinto uma mulher horrível, me sinto uma feia. Falou, feia? Você é uma baleia, você é horrível. Você, na verdade, é uma das pessoas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Que pessoa horrível que você é. Realmente é deplorável, olha só. Eu acho que se eu fosse teu marido, eu não ia querer morar na tua casa. Eu não ia querer dar do teu... Ele falava assim pra pessoa, é assustador. Tinha umas pessoas que ele falava isso. E a pessoa se abalava tanto, e ele chegava e falava, e agora você pode continuar assim ou você pode mudar. Você vai querer mudar ou quer continuar igual? Ele... entendeu? Para uma mudança, entendeu? É isso que ele faz, não queria arruinar a pessoa, mas muitas vezes ele usava um desafio forte lá na história, ele usava um desafio que eu te mandei até, acho que até alguns que ele mandou, falei, olha isso, Juca, olha o que o cara falou pra mulher, falou que era uma horrível, que era nojento, que não quer... Eu lembro. Ele ia fugir dela, ele falava na cara da pessoa isso, entendeu? Eu lembro. Então, Tem aquela da grama, né, Daniel? Que o cara chega, eu não lembro exatamente como, mas o cara chega e é um cara importante, ele quer ser atendido e não sei o quê. E aí o Erickson diz, tá,
posso te atender, mas só depois que você contar os tons de verde do meu gramado ali na frente. E o cara, você tá louco? Não, não tem sentido nenhum. Quando você contar os tons de verde do meu gramado lá fora, a gente pode começar alguma coisa. E lá vai o cara sentar na grama e ficar contando os tons de verde da grama. Até que chega, acho que era a filha do Erickson, senta com o cara e começa a contar os tons de verde da grama com ele. E aí eles começaram a debater se a grama que já estava morta também contava como um tom de verde ou não. Então eles começou o cara, que era o paciente do Erickson, a filha do Erickson, a debater sobre os tons de verde da grama e se a grama que estava morta valia ou não valia. E aquilo em si já é extremamente terapêutico, embora quem esteja passando por aquilo não saiba. Engaja e em si já é extremamente terapêutico. E quando o cara vai de fato entra no consultório do Erickson muitas vezes, ou de um terapeuta que usa esse tipo de técnica, para fazer a terapia já foi feita muitas vezes. E o Mas cara vai só conduzir. no final, depois de vários anos, a filha do Erickson perguntou, ela chegou pro pai e falou, pai, fala uma coisa, quando você mandou aquele cara cortar a grama, contar a grama, você na verdade não queria uma outra coisa no lugar? Ele falou, você tá certa. Ele perguntou, o que você acha que eu queria quando eu fiz aquilo com ele? Ela falou, eu percebi que você queria que ele tivesse um pouco ao ar livre, um pouco no sol, tomando às vezes um pouco de ar fresco. Não é isso? Aí ele falou exatamente isso. Só que se eu mandasse ele ficar no sol, no ar fresco, sei lá o quê, ele não ia me ouvir. Então eu dei para ele um desafio para ele fazer, que era contar a grama. E nisso que ele ficou contando a grama, automaticamente ele ficou no sol, ao ar livre. E isso daqui já foi terapêutico para ele. Então você vê, ele tinha essa estratégia. Isso daqui que ele brigou com a mulher não era a terapia dele em geral. Isso daqui aconteceu uns casos aí que ele fez porque aquela mulher precisava e ele sentiu que era necessário. Entendeu? Isso aqui também foi no período intermediário dele, não foi no final, onde ele era mais ericksoniano. Duvido que ele faria isso no final da vida dele. Mas e lembra, ele não foi um reforço negativo. Ele quis justamente provocar ela para ver se ela queria uma mudança, porque ele percebeu que se ele fosse num jeito tranquilo, ela não ia mudar. Eu mesmo já usei um pouco disso. Às vezes eu vejo que alguém, o pai ou a mãe trouxe a pessoa e a pessoa não quer muito. Eu chego para a pessoa e falo, você sabe, eu aqui só trabalho com pessoas que realmente querem. Eu sei que quem trouxe você foi seu pai e sua mãe. Eu não sei se você realmente quer. Se você está aqui porque eles te trouxeram, eu peço um favor. Levanta e sai da minha sala agora. Pode levantar e sair da minha sala agora. Não, mas por que... Eu não me importo o que eles querem. Eles podem querer te pagar terapia, fazer o que for. Eu não me importo com a opinião deles. Eles estão do lado de fora. Eu quero saber se você quer. Daí se a pessoa fala, eu quero mesmo. Daí eu penso em aceitar a pessoa. Se a pessoa dá aquela lá, eu falo, então não é para você. Eu não vou tratar eles, eu estou tratando você. Isso aqui é o quê? Uma provocada, uma validação. O que eu estou querendo com isso? Saber se a pessoa vai estar engajada. Se ela vai estar lá vitimizada na minha frente, não adianta nada. Entendeu? Então esse é o grande segredo. Isso aqui que o Erickson fazia, esse desafio. Certo? Esse desafio fazia parte. E tem várias coisas que ele fazia com esse desafio que são muito loucas. Certo? Depois peguem bem no livro do Jay Haley, tem em português o livro, Terapia Não Convencional. Vocês vão Vou anotar aqui. Até ano que vem, do que ele fazia aí com as pessoas. Vou anotar aqui. E a utilização, Daniel? Muito bom. E daí, isso aqui, então, a gente falou das 4 habilidades principais, certo? Depois tem as competências, tem 6 competências que uma pessoa ericksoniana tem que ter. Uma delas vai ser o tailoring, que seria você moldar a terapia para a pessoa. Ou seja, Erickson ele nunca está a pessoa num processo, um padrão, um protocolo. Terapia sob medida, né, em português. É sob medida. Então, isso aqui é muito importante, você o quê? Você ouviu o que a pessoa está falando? Vamos dizer, a pessoa ela é mecânico. Então eu vou usar uma linguagem que tem mais a ver com mecânico. E às vezes a nossa vida ela fica batendo como o ferro bate no outro. Às vezes a nossa vida está emperrada com um parafuso que não se solta. Você começa a usar a linguagem da pessoa. Se a pessoa é mais intelectual, certo? Hoje eu atendi um cara que é um filósofo. Comecei a falar para ele de livros que eu tenho de filosofia. Conhece isso daqui, isso daqui. Você vai fazendo o quê? Você vai se adaptando e se moldando para aquilo que a pessoa é. Porque lembra, você está querendo ajudar a pessoa. Isso é engraçado, falavam que os alunos de Erickson falaram, a gente nunca soube quem Erickson era. Nunca soubemos quem ele era, porque ele era um camaleão. Se ele falava com você, ele ia se moldar imediatamente para o que você era. Então, você era um cowboy, ele ia falar lá das vacadas, e de enlaçar, de nó, de tipos de cela. Se você era um executivo, ele ia falar das ações, sei lá o que, das empresas. As pessoas nunca souberam quem ele era.
Porque com quem ele falava, o homem se transformava. Sabe aquele... Na hora que vai em cima da rocha, na hora ele muda de cor, você não vê mais ele? Isso daqui é o Taylor, ele conseguia se adaptar à pessoa. Entendeu? Muito Isso daqui bom. é importante pra gente também ter essa habilidade de você o quê? Saber se adaptar à pessoa. Não querer que ela se encaixe em você. Porque se você não vai ter a mesma linguagem da pessoa, nada vai rolar. Não adianta você querer falar com uma pessoa culta numa linguagem baixa, com exemplos ruins, que não tem nada a ver com o mundo dela. Não vai fazer sentido nenhum. Então esse Taylor é uma individualização da terapia, certo? Para a pessoa. Tem a utilização, né, que você vai fazer o quê? Utilizar tudo que a pessoa te traz como algo para o processo terapêutico, entendeu? Então é o utilization, né, que você vai usar aquilo. Bolar estratégia, o terceiro ponto importante, você conseguir criar a estratégia certa de ser uma pessoa que não vai querer chutar o que você está fazendo. Você tem que ter o quê? Uma meta. Então o Erickson, muitas vezes, ele tinha o quê? Um processo que ele começava a contar algo. Então um dia estava um menino indo para a escola, sei lá o quê, e o menino de repente abre a porta, ele parava a história e começava uma outra história. E você sabe que isso aqui me lembra um dia quando eu tinha 10 anos de idade e minha mãe me levou para tal lugar e sei lá o quê. E nisso ele contava toda uma história e a pessoa ficava envolvida nessa história e de repente ele voltava para esse ponto. E quando ele abriu a porta, do nada. E quando ele abriu a porta, de repente ele se deparou com sei lá o quê, ele voltava para a mesma história. Nisso, ele criava uma confusão na pessoa que aquilo lá entrava meio inconsciente e a pessoa pescava coisas importantes para ela. Entendeu? Então, tem esse pensamento estratégico. Tudo que ele falava, cada palavra que ele falava era medida. Eu vou usar essa palavra. Olha que louco. Às vezes ele falava palavras que ele dava mensagem subliminar para a pessoa. Então, eu queria, por exemplo, falar para que a pessoa ela é boa. Então, olha o que Erickson fazia. Eu já fiz isso e funciona. Funciona, que louco. Vou contar uma história. Você sabe que muitas vezes, quando a gente é pequeno e a gente vai aprender as letras, a gente é pequeno, a gente ainda, às vezes confunde as letras. A gente, por exemplo, vai começar a aprender a letra B. E a letra B, às vezes, é complicada. A gente vai... Tem o reto dela, as bolinhas, a gente troca, às vezes, com uma outra letra, que parece talvez o E. Mas a letra B, às vezes, a gente troca ela. Por exemplo, a letra O. Muitas vezes é difícil para a criança fazer todo o círculo do O. Muitas vezes, quando você era pequeno, você podia, às vezes, tentar fazer o círculo e você não conseguia do O. Ou até mesmo letras como a letra M. A letra M que você pode se confundir com a letra N. Porque, na verdade, as montanhazinhas dela são parecidas, 2 ou 1, às vezes confunde. Mas a gente descobre que essas coisas no final acabam entrando na gente. O que ele fez? Ele usou as palavras, eu usei agora, B, O e M, que é bom, indicando para você que é bom. E o bom entra em você. Só que ele não falava isso. Entendeu? O que ele falava? Ele usava essas letras para introduzir um assunto. Só que ele falava de forma disfarçada. Só que com o inconsciente da pessoa pescava. Então ele falava isso, entendeu? Você perceber, a gente está falando que você é bom. E isso daqui entra em você. E ele conseguia passar a mensagem dele de uma forma muito sutil. Isso aqui é o quê? É estratégia. Entendeu? Então, isso que é o negócio. Uma pessoa que ela quer ser hipnoterapeuta ericksoniano, sem ser master blaster em hipnose clássica, o cara é um idiota. Ele não vai saber nada. Porque, em primeiro lugar, isso aqui eu falei já com outras pessoas da área. Todo mundo concordou comigo. É impossível você querer ser ericksoniano se você não sabe fazer o básico da hipnose, que são as induções básicas, alucinação, básico flutuar, papapá. Se você não sabe tipo, isso daqui é a forma excelente de fazer regressão de idade, partes, tudo isso, você nem começa o ericksoniano. Olha, o ericksoniano é muito mais complexo. Olha quanta estratégia envolve as palavras a usar, as metáforas da pessoa, se adaptar na vida da pessoa, saber a linguagem, o espelhamento, o que você está usando. É muito mais complexo, é um mundo assim muito maior, que é dificílimo, exige muitos anos de habilidade, técnicas e treinamento para você chegar nisso daqui. Entendeu? A hipnose clássica é beabá perto disso, entendeu? Então essa é a parte que a gente está falando da estratégia. Ô, Daniel, essa estratégia, esse jeito de fazer, né, a hipnose ericksoniana é tão interessante porque quem tá aí é terapeuta, é psicólogo, é hipnoterapeuta, muitas vezes se depara com o que a gente chama de resistência. E aí, imagina só uma estratégia como essa de introduzir a palavra bom contando uma história. Que resistência? Não existe, não existe. Não tem resistência, saca? E essa é a grande questão. Esses dias eu atendi uma moça, acho que eu contei na outra live que eu tava contigo. E aí ela tava complicado porque ela tava com bloqueio, etc. E aí eu contei o caso de um outro cliente que
era um homem e eu fiz aquilo que você disse, né? É uma cliente mulher, mas eu contei de um homem e contei a história desse cara que ele era extremamente bloqueado e que ele não conseguia colocar as emoções dele pra fora e plá, 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 plá. E no final, pum, uma solução. O olho dela encheu de lágrima. E eu emendei, sem cortar a história, eu emendei num livro que eu gosto muito, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Então eu emendei direto no livro e já comecei a falar do cavaleiro que estava preso na armadura, etc, etc. Até te contei isso. E aí finalmente o olho dela, que já estava cheio de lágrimas, desceu. E começou a sair a emoção que ela estava com tanta dificuldade de tirar, de colocar para fora. Por quê? Eu vinha utilizando técnicas clássicas, diretas. E quando a gente tenta atacar, digamos assim, a resistência de forma direta, ela se fortalece, ela não quebra. E quando a gente vai de uma forma indireta, através de uma história, através da utilização, através dessa estratégia que você estava falando, a gente nem lida, nem chega a lidar com resistência, porque não é uma questão. É Concorda? pra falhar. Eu tenho a gravação onde ele vai lá, chega pra uma mulher, que na verdade até numa coisa simples de hipnose. Ele fala, fecha os olhos, e quando você abrir os olhos, você vai ver que tem tal pessoa na sua frente. E elas abrem os olhos e fala, doutor Erickson, não funcionou, não tem nada na minha frente. Ele, tudo bem, então fecha os olhos, agora vai acontecer isso. O que ele sentiu? Que a mulher está resistente, ela queria sentir que ela está no controle. Ele, de propósito, fez uma sugestão que ela sabia que não ia dar certo, porque o básico ela não tinha passado, que era uma alucinação positiva. É óbvio que não ia funcionar. Para ela sentir que não está dando certo, nisso ela ia ficar focada no que não deu certo e ele ia conseguir fazer o trabalho dele de forma indireta. Então ele usava a própria falha da pessoa a favor dele, ele usava tudo. Ele fazia às vezes a pessoa errar e com isso ele conseguiu o que ele queria. Então ele era uma pessoa muito estratégica. E isso daqui era o grande segredo. E é difícil pra caramba ter a estratégia dele. Ele conseguia pensar Total. pra frente. E você vê os trabalhos dele, é impressionante. A velocidade do pensamento do homem, o que ele conseguia fazer, o que ele conseguia pescar, como ele conseguia fazer a mudança nas pessoas, é algo que realmente tinha muita habilidade. Como se diz, a poliomielite fez isso aqui para ele. Lembra? Ele ficou com 17 anos com poliomielite, ele estava paralítico. E ele, nesse tempo, ele foi desenvolvendo muito o subconsciente dele, de começar a mexer os dedos pouco a pouco, a mão. Até ele conseguiu desenvolver que os sentidos dele ficassem muito mais aguçados que uma pessoa normal. Tipo o cego, que fica com audição maior, melhor, né? Contato melhor. Os outros sentidos ficam melhores, não sei. O cara teve alguma coisa do gênero, porque não é humano, né? O que o cara conseguia fazer, né? Em hipnose, ele levou a hipnose assim, um outro nível. É um outro nível. Ele ficou, você falou da observação lá no começo, né? Como ele ficou prostrado durante muito tempo numa cama, ele começou a observar bastante. E aí Isso. você falou, observar bastante, por exemplo, qual era o horário que aquela pessoa específica da casa dele estava próxima dele para poder ajudá-lo em alguma coisa, para que ele não ficasse tendo que chamar, pedir ajuda e não sei o que. Nem lembro se ele estava falando na época, mas era para que ele não incomodasse, ele sempre ficava observando. Tem aquela história da janela, do sol, né? É. Que ele observava. Então, essa observação ele adquiriu, querendo ou não, por causa da poliomielite, né? Mas, claro, dá pra gente desenvolver isso estudando, praticando, etc. O Erickson foi o Erickson, o Daniel, o Jucá, o Jucá. Cada um faz o seu jeito, da forma que... Pouquinho, né? E pega um pouco pro nosso trabalho. Esse é o negócio. Quem quiser ter uma dica legal daquele DVD, acho que eu tenho o DVD até aqui para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Esse. O Mago do Deserto. Mago do Deserto. É um DVD muito, muito, muito bom. Certo? Muito bom. Nota 10. E se alguém quiser o vídeo, fala para mim no privado, me chama no privado que a gente dá um jeitinho aí para vocês assistirem. Mas é para encomendar na internet, eles mandam, é baratinho também. Mas é muito bom, conta a história dos alunos dele, o que eles viam com o Erickson, como era fascinante o trabalho dele. Então aí o Mago do Deserto, certo? Esse daqui é o DVD, muito, muito bom. Então é isso, deu o nosso tempo, não? Vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais. A gente Claro. pode fazer mais lives em relação a isso. Espero que a gente tenha, enfim, elucidado algumas coisas sobre a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana. Como eu disse, o Daniel é o mago de São Paulo, o mago do Brasil, o mago da Terra da Garoa. E ele tem estudado bastante sobre a hipnose ericksoniana, assim como eu tenho estudado também. E o meu lado vai mais pela Gestalt, eu uso também
hipnose ericksoniana indireta em muitos casos que eu preciso usar, porque a gente vê, tem casos em que aquela hipnose mais clássica, mais direta, é o ideal para aquele tipo de Sim. pessoa. Inclusive, Erickson isso... sempre usava hipnose direta. Dos casos dele, ele falou 20% era direta e 80% dos casos dele era hipnose disfarçada. Não é sempre que ele usava hipnose, às vezes ele é psiquiatra, ele usava, às vezes podia ser até remédio, ou técnicas comportamentais, ou dava tarefas para as pessoas, não era sempre que ele usava hipnose. 20% era hipnose direta, 80% dos outros era hipnose indireta, disfarçada, e o resto, 20%, ele nem usava hipnose. Entendeu? Então isso é importante. Exato. E aí entra justamente nessa questão da terapia sob medida, né? A terapia sob medida é você saber encaixar a técnica que você tiver no cliente que está ali na sua frente e não o inverso, né? E aí tem uma coisa que é muito importante que, para a gente fechar o nosso papo, né? Que tem aqui no livro do... Sempre esqueço o nome do homem. Deixa eu ver aqui o nome dele. Importante, né? Kirsch. Erickson acreditava que os mecanismos, a personalidade, as coisas que a pessoa trazia não eram para ser analisadas, né? Perguntaram aqui em algum momento por que as técnicas são de hipnose e não de psicanálise. Por que essas técnicas, esses mecanismos, a mente, a personalidade, para Erickson não era algo para ser analisado, era algo para ser usado a favor do processo. Analisar não faz muita diferença. A gente já sabe que analisar, interpretar, não faz muita diferença no processo de mudança. A gente pega o que a personalidade, o comportamento, o pensamento e utiliza a favor do processo. Assim como algumas artes marciais, né? Aikido, por exemplo, que o cara pega a força que é colocada em direção a ele, ele volta aquela força pro oponente. Nesse caso, é como se Erickson lutasse um Aikido mental, né? Então ele pega aquela força que está vindo e joga em direção e utiliza. Então, eu acho que fica interessante a gente guardar mais informações para passar para o pessoal numa outra live. Só para vocês terem ideia, Bom, tudo que a gente teve aqui, que a gente falou de Erickson, foi um pingo no oceano, a gente nem falou praticamente nada aqui. Tem assim, é só, isso aqui foi só, né, uma purpurina que soltou em comparação com ele. exatamente. Lembra que são 16 volumes aí do trabalho do Erickson, Fora dos alunos. entre outros, fora dos alunos, do Jeffrey Zeig, sabe, de outros caras que trabalharam. Quantos alunos? A própria PNL se inspirou muito no Erickson. Você vê todos os trabalhos, nem que eu te mandei uma foto de todos os alunos e vertentes. Sim. Uma coisa muito louca. O que saiu dele de hipnose é uma coisa assim fabulosa. Lembra o Bandler e o Grinder e o pessoal foram o quê? Modelar o Erickson. Entendeu? Foram modelar o Erickson e tudo que o Bandler fazia de hipnose era de Erickson. Você vê o livro Atravessando, é tudo de Erickson. Você vê os padrões hipnóticos de Milton Erickson, volume 1 e 2, que o Bandler fez, do Erickson, que eles foram lá estudar o Erickson. Né? Exatamente. E o pessoal que trabalha com psicologia e vão de live forever, ó. Suelen, não sei porquê, a minha live aqui ela não tem tempo, mas a gente vai terminar, porque a gente tem que trabalhar amanhã. A minha live não fecha, não sei porquê, é um bug do bem. Mas o que eu ia dizendo? Para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem trabalha com hipnoterapia e deseja aprender sobre como eu e o Daniel fazemos essa junção, essa união, esse casamento lindo, maravilhoso entre a hipnose clássica, a ericksoniana e várias outras abordagens de psicologia, a gente tem o método TES, que vai ter aí uma próxima turma no início de 2021, por causa do corona, né? Já era para ter tido mais turmas, mas o corona atrasou um pouco. Então a gente vai ter a turma onde a gente vai ensinar isso que a gente vem por anos estudando e aplicando, porque só quem atende como a gente consegue realmente mostrar o que acontece no consultório, mostrar como é que acontece a mudança na vida real, porque não adianta só ler livrinho, tem que praticar e aplicar isso, tá? Ó a Priscila aí, que foi nossa aluna do Método 10. Prazer, Priscila. Prazer tê-la aqui. Quem deseja aprender assim como a Priscila também aprendeu com a gente, é só nos procurar entender mais sobre o Método TES, que é o nosso método de hipnoterapia avançada, onde a gente une tudo isso e mais um pouco para ajudar as pessoas da melhor forma, né, Daniel? Com certeza. E prazer estar aí com vocês. Obrigado pela oportunidade, Jucá. O Jucá também é um dos grandes nomes aqui do Brasil, uma pessoa que me inspira como ser humano, como profissional. A gente sempre troca ideias, sempre aprendendo juntos e uma pessoa fantástica.
Ó, Priscila, super recomendo, vale muito a pena. Obrigado. Não, nota 10, aquele cursão que a gente fez de 2 semanas praticamente, né? Foi incrível. E é um prazer estar com vocês. Pessoal aqui incrível, pessoal de nível, pessoal aqui realmente engajado. Prazer estar aí com vocês. E a gente se vê nas próximas. Tem ainda bastante live que a gente vai conversar, vai explicar, vai debater bastante coisa interessante. Então, A- prazer estar Até as próximas. As lives com o Daniel vão ser num nível assim mais para profissionais, né? Claro, a gente vai explicar coisas que todo mundo pode se beneficiar, mas vão ser umas lives mais direcionadas a profissionais, a pessoas que querem ajudar outras pessoas, se tornarem terapeutas, tá? E todo dia eu tô aí às 9, quase todos os dias eu tô aí às 9 da noite fazendo live para o pessoal em geral, falando de um monte de coisa, tá? Priscila dizendo aí que é o melhor curso do mercado. Muito obrigado, Priscila. A gente faz o coração. Outros profissionais podem fazer ou é só para psicólogos? Qualquer pessoa pode aprender com a gente, desde que ela saiba hipnose clássica e a gente direciona para a pessoa aprender hipnose clássica se ela não souber ainda, tá? Se ela souber, ela já pode ir lá e fazer o curso com a gente, que é um curso para qualquer tipo de terapeuta, qualquer pessoa que queira se tornar terapeuta, inclusive, que a gente ensina do básico até o avançado, como é ser um terapeuta, como é trabalhar com terapia. Tá bom, Diego? Se tiver dúvida, fala comigo ou com o Daniel Stein sobre aí o método TS e a gente se vê nas próximas. Grande abraço, valeu Daniel, muito obrigado. Todos. Tchau, tchau. Valeu.